volta ao programa da Nanda e hoje com um quadro meio diferente, que eu trouxe convidados especiais, amigos particulares, que eu quero apresentar para vocês, que a gente vai fazer uma roda diferente, uma roda de fofoca, de bate-papo, digamos assim. E eu convido você a participar aí da sua casa. Do meu lado, a Carla Peixoto, que é funcionária pública de Rio das Ostras, uma amiga querida. E do meu outro lado, Ederson Júnior, um querido também, um menino de apenas 19 anos, estudante de direito, não é advocacia que fala mais, mas de direito. Mas são convidados que a gente vai abordar alguns temas no nosso quadro, digamos assim, nosso quadro íntimo. O que vocês acham? Quadro Intimidade com a Nanda, um pouco assim. É uma boa sugestão. É um quadro que ainda não tem nome. A gente pode pensar num nome e lançá-los. Obrigada pela participação de vocês dois. É um prazer. Estou muito feliz de vocês estarem aqui nesse momento nosso, um momento da nossa confraternização de amigos. Porque é muito bom a gente ter amigos e a gente poder confraternizar, estar com eles. É tudo muito bom. Bom, a nossa proposta é falar de acontecimentos da semana. E a gente não pode começar sem essa tragédia em Paris, né? Essa tragédia que foi assim, foi justamente a sexta-feira 13 para eles. Que coisa, né, Júnior? Com certeza. O que acontece? O Estado Islâmico, como vocês já podem acompanhar assim nos maiores jornais, etc., ele vem fazendo ataques direto na França. A gente teve logo no início do ano o ataque ao Charlie Hebdo, né, que infelizmente teve aquele problema todo, aquela intolerância à liberdade de expressão. E agora mais um ataque, foram vários ataques simultâneos, até agora já tem a estimativa de 140 mortos. Absurdo. O presidente da França, ele estava presente no estádio enquanto aconteceu aquela primeira explosão, e assim, a população ficou muito desesperada e a França sofre demais com esses problemas. Mas assim, é uma pergunta que eu faço para vocês, que vocês são duas pessoas inteligentíssimas. Essa questão da intolerância religiosa, a França está sofrendo por conta de uma charge, de uma ofensa à seita religiosa, né, à crença religiosa de um povo. A gente pode pensar assim também que a intolerância religiosa, a liberdade de expressão é muito complicada, porque você não pode coibir, você não pode inibir. Mas o que também é um limite? Né? O que é um limite para esse povo? Assim, você pode ter a capacidade de chegar e agredir, porque é uma agressão quase que física para eles, você ter um líder espiritual, né, religioso como Maomé, sendo degrenido numa imagem, num desenho, numa fala profana. Como que vocês encaram isso? Assim, essa liberdade de expressão que a gente não vive só na França, mas aqui também é meio complicado isso, né? Porque, assim, você pode tudo na liberdade de expressão? Eu penso que o Estado deveria ser laico, né? E, infelizmente, não é isso que acontece. Quando a gente começa aqui pelo Brasil, né, eu sou da área de educação, então a gente começa a pensar na implantação de aula de religião, né, para nossas crianças. Aí eu te pergunto, qual seria a religião? A minha, a dele, a sua? Né? Então, assim, acho que falta isso. E num país que a religião é tudo, é político, é tudo para eles, representa tudo para eles, né? E infelizmente o ataque veio justamente quando se fez um ano, né, da morte lá do jornalista, quando os Estados Unidos anunciou um ano, né, da morte do jornalista, que teve a situação da Charge, como você se colocou aí. E isso me preocupa muito, né? Graças a Deus no Brasil não é tão acirrado assim, mas eu vejo também o rumo de algumas religiões indo para o fanatismo, indo para algumas intolerâncias. A gente tem aí agressões gratuitas, né, na rede e tal. Então, assim, acho que isso também serve de um alerta, porque a gente não deve ser quanto à religião. Não sei se o Júnior pensa dessa forma, né? Não, com certeza, eu tô de total apoio a você. Eu acho assim que é muito difícil a gente conviver em um ambiente onde existem pessoas que têm uma diversidade cultural. Só que a gente precisa entender que essa diversidade
diversidade cultural ela tem que ser respeitada. Cada um parte de uma crença, de uma criação, de um ambiente, de um imaginário completamente diferente. Então a gente tem que entender que se você é umbandista, se você é católico, se você é protestante, todos têm que conviver com harmonia. E a gente, por exemplo, como você falou dessa área política, a gente não pode ter representantes políticos que queiram incutir que todas as pessoas têm o mesmo pensamento religioso. Quando se fala, por exemplo, ensino religioso nos colégios, a gente precisa saber qual é o foco. Será que a gente vai ter uma escolinha dominical dentro dos colégios? Ou será que vão ser abordadas todas as formas de religião? Ou será que as religiões das matrizes africanas elas vão ser abordadas? Porque, te cortando rapidinho, porque no tempo que eu estudava, né, a gente tinha o ensino religioso. Quem era protestante tinha um foco, né, tinha lá eu não sei como é que fala, tinha uma professora que ensinava a religião deles. E era somente isso, era o catolicismo, que era a professora de religião de catolicismo. Você lembra, né, Carlinha? A gente estudou na mesma escola e tinha de protestante. Então, quer dizer, e as outras religiões? Né? E os outros pensamentos, as outras culturas? O que acontece, Fernanda, na cabeça de uma criança, o meu ensino fundamental, os anos iniciais, eu fui educada dentro de uma escola católica tradicional, na época que o padre rezava a missa em latim. Nossa. Né? E havia uma pregação do pecado muito forte. Mas o que seria o pecado para uma criança de 6 anos, de 5 anos? Né? Eu penso muito nisso hoje quando eu sou mãe. Né? Não é esse o caminho. Acho que a gente tem que ter muito cuidado mesmo com essa intolerância religiosa e abordar sim. Acho que a cultura brasileira ela é muito rica, ela tem uma gama, né, de religiosidade e também não religiosas também, práticas hoje em dia, né, que cada um tem que escolher a sua. Mas vocês acham também que às vezes a imprensa ela é muito pega muito pesado com algumas coisas? Por exemplo, ela lança uma coisa que ela sabe que vai ofender, que sabe que vai criar uma polêmica, mas mesmo assim porque ela tem a liberdade de expressão. Bom, aí a gente entra em um outro conflito, né? Porque qual é a linha do que é lícito, do que é ilícito, do que é certo, do que é incorreto? Porque assim, se a gente partir do mesmo do jornal francês, que é um jornal ateu que faz piadas de todas as religiões, todas estão embutidas ali, então todas as religiões elas vão ser atacadas. Então assim, a gente tem que ter cuidado porque um ataque, a gente não pode responder um ataque com violência. Se você se sentiu ofendido, você não pode retribuir aquilo com a violência, com a morte de um jornalista, sabe? A gente precisa saber que qualquer ofensa, ela não pode ser retribuída com mais ofensa. Senão a gente vai gerar um ciclo de violência que vai ser infinito. Porque se for assim, por exemplo, se você pega alguns... a gente tem, por exemplo, o Danilo Gentili. Ele sempre faz piadas, por exemplo, com vários tipos de religiões. O Marcelo Adnet, por exemplo, ele tem um stand-up que é só sobre a religião, só sobre os protestantes. Então, se você é protestante, se você se sente ofendido e retribui aquilo com discursos de ódio na internet, etc., você vai gerar uma gama de violência tremenda. E infinita, né? Porque uma violência vai levando a outra, que vai levando a outra. Exatamente. No Brasil, vocês acham que que não é tão radical assim quanto, né? As pessoas ainda não têm essa profundidade na violência, na questão de... Por exemplo, Danilo Gentili, ele foi processado, porque ele, né, pela filha do Zezé de Camargo Luciano, na época, que ele fez uma brincadeira de muito mau gosto, um comentário infeliz, mas assim, foram à parte, assim, foram momentos, né? Eu acho que não tem muito disso, assim, as pessoas estão de processo, de briga, um pouco a ética na comunicação, né? A internet virou um campo aberto, né? Você fala o que quer, você ouve o que não quer, você retribui de uma forma assim, sem responsabilidade. Eu penso muito no caminho que está tomando a nossa comunicação, né, hoje em dia. Então, você falou assim, no Brasil nós não temos ataques tão
não severas, digamos assim, mas que a violência existe. Ela existe quando uma pessoa posta num terreiro de candomblé, que é a religião que ela faz fé, por um outro lado vem um ataque nesse comentário. Então, assim, nós estamos muito à mercê. A internet é uma porta para o mundo. Então, assim, a responsabilidade do que se posta, do que se fala, acho que está se perdendo isso. E aí você me faz lembrar o caso daquela criança de Macaé, que foi alguém teve a infeliz ideia de filmar a criança por si já estava ali num estágio emocional já complicado, por algum motivo que a gente não sabe qual foi, e ela se viu filmada, então se envaideceu daquele momento, e aí as coisas só foram piorando, porque se lança na internet, se bota no WhatsApp e tudo, bum, acabou. Justamente por isso, porque as pessoas perderam a noção de limite, né? As pessoas acham que podem comentar tudo, que podem postar tudo. Esse caso, assim, em particular, a gente precisa ter muito cuidado também sobre qual é a nossa reflexão sobre uma imagem que já está lá posta. Porque, assim, lá, se a gente perceber esse caso do menino de Macaé, eram profissionais de educação, profissionais que deveriam ter um preparo fornecido pelo Estado. Esses profissionais deveriam ter algum tipo de recurso para conseguir fazer com que para que uma criança tivesse a devida atitude. Aquele menino foi exposto de uma forma como se ele fosse, assim, parte de uma peça, como se ele fosse parte de uma atração, e não funciona assim. As pessoas da internet falando, não, tem que chamar a polícia mesmo para ele, etc. Era uma criança. Se a educação não está preparada para controlar uma criança, se é necessário chamar a polícia para controlar essa criança... Uma criança de 7 anos, vale ressaltar. De 7 anos, imagina, ou seja, esses profissionais de educação, eles ficam, assim, completamente à mercê do Estado, sabe? Não são oferecidos cursos de profissionalização, cursos pedagógicos, para que o profissional saiba lidar quando uma criança entra em surto, por exemplo, como que aconteceu. Porque, Carlinha, assim, você que trabalha em escola, você que é professora, lida com essas crianças, a gente sabe que as crianças hoje em dia não têm mais o mesmo respeito e educação que tinha, por exemplo, há uns 10 anos atrás. No caso, que a gente viu o professor como uma figura que se deveria respeitar, assim como todos os membros da diretoria da escola, do corpo docente, né, e tudo mais. A gente sabe, mas acho que os professores perderam um pouco de como saber lidar com isso que o Júnior está falando, de como eles estão sendo preparados para isso. Dali ficou explícito que eles não sabiam lidar com a criança. É uma situação assim que tem diversos ângulos, né? A minha postura, assim, como pedagoga, como educadora, eu vejo 2 erros muito graves naquela cena. Primeiro de tudo, o primeiro erro, eu acho que a escola deveria desenvolver somente entre os seus funcionários, a forma que deveria agir com a criança, tá? Sem filmar. Porque aí já começa, porque você sabe que viraliza. Desde o momento que você envia um vídeo, aquilo vai viralizar, vai cair. Não existe mais sigilo e a própria ética, como a gente já havia dito. Então, acho que o primeiro erro eu já aponto aí, né? Na filmagem. Acho que a escola deveria saber o que fazer naquele momento. E um outro momento que eu aponto é o quê? É a forma que se tratou a criança realmente. Em nenhum momento teve uma fala acolhedora, né? Em nenhum momento você vê, mesmo eu compreendo muito bem o despreparo que a gente enfrenta, as dificuldades, sim, existe. Em nenhum momento houve um acolhimento para aquela criança. Houve, sim, incitações à violência, né? Quebra mesmo, chuta mesmo, isso mesmo, sua mãe vai vir aqui pagar, isso tudo. Isso foi completamente errado. De repente, se a criança se sentisse acolhida, né, amparada amorosamente, tanto que tem um determinado momento, não sei se vocês... porque eu revi esse vídeo muitas vezes, até para debater com alguns professores sobre isso. E tem um momento que uma pessoa do sexo masculino, não sei qual a função desse funcionário, ele segura o porteiro da escola. Isso. O porteiro da escola. Ele segura. E a criança não afronta, não faz nada, ela para. Então, de repente, ela precisava de um controle mais firme, né? E ela iria parar. Com certeza. Ela não se debateu contra aquilo. Ela queria mesmo chamar atenção. Tinha alguma coisa realmente muito grande atrás daquela cena. O que me deixou mais, lógico, todo um processo ali, um contexto, a falta realmente de preparo, de saber como lidar com aquela situação. Foi mais
mais claro, mais evidente ali, de, né, não segura, o outro, não sei o que, quebra, o outro... O que fazer naquele momento? E o medo dos órgãos, né, virem por trás como a diretora da escola, porque eles enfrentam, só não esqueçam do microfone, eles estão realmente receosos de como lidar com essa situação, um despreparo, porque talvez não tenha sido o primeiro caso na escola, porque as crianças hoje em dia, ainda mais Macaé, a gente sabe que tem muitas escolas complicadas de trabalhar, e talvez não tenha sido o primeiro, mas talvez tenha sido o primeiro com uma criança tão pequena. E o fato de ser filmado, né, eu penso, quais são os motivos que levaram à filmagem? De repente, foi um respaldo da direção, falei, não, vamos filmar, vamos ver o que essa criança está fazendo para mostrar ou para o pai, ou para a mãe, né, ou para a secretária de educação, eu não sei por que filmar. E assim, eles se tornaram reféns daquela situação, voltou contra eles mesmos, né? Verdade. Muito complicado, né? Muito difícil. Com certeza. Agora, a gente estava falando há pouco tempo sobre... eu esqueci o microfone agora. A gente estava falando há pouco tempo sobre o limite da internet, etc., que ele não tem. Eu me lembrei do caso da Thaís Araújo, não sei se vocês chegaram a conferir. De racismo? Isso, exatamente. Porque, assim, a gente para perceber que o racismo ele está incutido em diversas práticas a todo momento. Eu estava lendo, por exemplo, um relato de um jovem, ele tem mais ou menos 25, 26 anos, ele não quis se identificar muito bem, mas ele sempre, por exemplo, quando ele volta da faculdade, ele faz faculdade de medicina à noite, sempre quando ele chega no ponto, toda vez que ele chega no ponto, as pessoas já ficam assustadas porque ele é negro. Ou seja, um negro, 10 horas da noite, passando num ponto, num lugar escuro, tem alguém lá, a pessoa se sente com medo, porque é um negro que está ali. Aí agora você tem uma negra, Thaís Araújo, que coloca uma foto dela na internet, e ela tem essa repercussão horrorosa de várias pessoas destilando ataque de tudo quanto é jeito, esse cabelo, etc. Por que você não alisou? Qual que é o problema em alisar? Por que você tem que ficar exibindo isso, etc. E assim, eu fico pensando o quanto a internet tem sido utilizada como uma ferramenta de disseminação do ódio, sabe? É ódio pra tudo quanto é lado. É ódio, e as pessoas estão cultuando isso como se fosse uma coisa normal, né? Ela acha que ela pode implicar com você porque sua cor do olho, por momentos, por coisas banais, que até então tem que ser percebido. Qual é a cor do seu olho? Por que seu olho é preto? Por que seu cabelo porque o meu é louro? Isso não faz diferença, né? E as pessoas esquecem, Fernanda, que não é muito divulgado. Nós temos o Marco Civil da Internet, né, que são leis agora que são rigorosas a esse tipo de ataque, a esses tipos de crime. Então, denuncie. Se sofreu alguma ameaça, você se sentiu lesado em alguma situação, não vamos ter medo, vamos até uma delegacia próxima, vai ter alguém lá responsável por aquilo para ele fazer uma intervenção, entendeu? Então, as pessoas não sabem disso. Eu gostaria de deixar aqui bem claro, se sentiu prejudicado. E também a gente reclama muito que somos vítimas, mas será que o que a gente anda postando tem sido de responsabilidade? Não tem? Né? Então, assim, são dois lados. Entendo e também me faço lembrar agora que foi muito bombardeado na semana, que todos os artistas até compartilharam, o fato de colocarem a Vera Fischer numa foto linda, nova, jovem, com a pele, e agora, no auge dos seus 60 e poucos anos, comentando, mas nossa, que pavorosa. Como assim? Como assim pavorosa? Ela tá velha! Desculpa, mas as pessoas envelhecem. As pessoas envelhecem. As pessoas não se conscientizaram disso, que, poxa, você não pode fazer esse comparativo de uma pessoa no auge da carreira com 35 anos de idade, 40, com uma pessoa que já está se aposentando aos 60 e poucos anos. Porque Vera Fischer não parece não, mas Vera Fischer já é uma senhora de quase 70. E aí vem esse preconceito. Um preconceito com a idade, né? O preconceito, falamos aí do preconceito racial com a Thaís Araújo e o preconceito com a idade. Nossa, horrível aquilo. Eu achei péssimo. Os piores ângulos, né, da pessoa, uma situação assim, e colocar isso, gente, né? Tão natural,
pessoa passar por um processo, né, de envelhecimento, todos nós passamos. E graças a Deus passamos, que senão já não estaríamos aqui, estaríamos mortos. Graças a Deus todos envelhecemos. E eu achei tão bonitinho, tão fofo, assim, da parte dos artistas, comentaram um texto muito bem elaborado, muito bem escrito, falando justamente sobre isso, né? O que nós somos? Para onde que nós vamos caminhando? Nós vamos caminhando para a velhice, é isso, e é o correto da vida, é o caminhar, que fora isso é a morte, né? E isso nós não A queremos. velhice vai chegar, entendeu? As rugas vão surgir, o peito vai cair, a barriga não vai ficar tanquinho pra sempre. Mas a gente precisa saber. A estética é muito Ainda mais na mídia, né? ainda mais na mídia. E a cobrança assim é muito pior para as mulheres, porque o homem, quando ele fica mais velho, é o galanzão, olha esse branco, e o cara é charmoso, etc. A mulher olha que coisa horrível, não pinta a raiz, não faz um cabelo, é horrível, horrível. A cobrança para a estética, ela continua pro resto da vida. É muito verdade. difícil, muito difícil, ainda mais para quem tá na mídia. Verdade. Fala, Seabra. Você fez assim pra parar? Um minuto para você encerrar esse quadro. Ah, é? Já? São 7 horas? Não, você vai direto, Vamos? sem um comercial, sem nada. Esse é o segundo bloco, amor. A gente já tá vindo do segundo. Quanto tempo tem esse teu Isso vai ser bloco? editado, né? Vai ser editado. Vai, mas quanto tempo tem esse teu bloco? Ah, não sei. Eu só sei que a gente sempre grava assim, por exemplo, a gente grava 1 hora e pouca. E aí a gente geralmente tem 2 blocos, aí o Cabral, eu não sei qual ele divide o tempo. Peraí, o primeiro bloco ele grava de 1 hora completa. A gente geralmente grava 1 hora. 1 hora estendendo um pouquinho. A gente pode fazer 1 hora que dá tempo de sobra. Ou se a gente terminar antes, a gente termina antes. Mas geralmente ele grava 1 hora. Por isso que eu fiquei despreocupada, que eu parecia já são 7 horas. Já é quase 7 horas. Tá. Faltam. Tá, então vamos lá. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos. Podemos? Então deixa eu pensar aqui, peraí. Meu Deus. Me cortou o raciocínio da gente. Beleza. Calma aí. Da idade. Não, eu tava pensando numa coisa pra comentar, agora perdi. Calma aí, deixa eu tentar. Alguém quer puxar um tema? Jogos de vinho? Bora. Ah, adoro! Peraí. Aí a gente vai continuar. Vamos falar. Não, e aí eu quero falar pra vocês, continuando essa questão da intolerância, dos preconceitos, e dizer que soou muito mal essa coisa de que o Joelma apanha do Chimbinha. Isso ali, assim, desculpem pra quem estiver me assistindo em casa. Eu já conversei com algumas pessoas. Eu falei assim, gente, a Joelma não tem jeito de quem apanha de homem. Ela é muito, muito cheia de personalidade, ela é muito cheia de vigor, ela é muito... Vocês acham que, assim... Porque ele falou que assumiu que trai. Agora, dizer que ela apanhava dele há anos... Mas olha só. Será? Mas será? Pensa bem. O que acontece? Pensa numa figura pública como a Joelma. Pensa para uma mulher, já é difícil para uma mulher que sofre agressão, sofre violência doméstica. É difícil para ela publicizar isso com a família, às vezes com os filhos. Tem mulheres que apanham a vida inteira. Sim, e claro. só no final da sua vida que as pessoas ficam sabendo. Poxa, mas você era Por que tão você não forte, falou? tão bonita, tão segura, mas por que você falou? Porque não deu, porque a humilhação é muito grande, o receio que aquela mulher sente é muito grande, sabe? Eu posso, você olha às vezes para algumas mulheres que sofreram, que sofrem ainda violência doméstica, não tem uma taxa escrita assim, sofri, estou apanhando, não existe isso, porque a mulher, ela tem um peso muito grande. Então assim, então uma dica para todo mundo, inclusive você que está assistindo, se você sofre violência doméstica, você não pode se calar. O caso da Joelma, assim, por mais que sempre tenha aquele outro lado de, ela fez isso para aparecer, que se for para aparecer, tudo bem, isso é uma causa natural, mas isso tem uma carga muito importante para incentivar essas mulheres que sofrem todos os dias, os maridos bêbados que chegam em casa e que batem e que às vezes violentam essas mulheres, que forçam elas a ter relações sexuais, a denunciarem, sabe? A sair dessa prisão que elas são colocadas, dessa situação humilhante. A situação dela, eu acho, Fernanda, que pesa mais, por quê? O casal
casal feliz, bem-sucedido, ele vende muito pra mídia. Né? Que era o caso deles, de ganhar muito dinheiro, um casal sempre muito em mídia. E pra se admitir isso em público, decreta o fim de uma carreira, né? Que aí desanda tudo. Claro que são situações, eu penso que ela não deveria ter se exposto dessa maneira, né? Se ela tem algum compromisso profissional, de repente que ela cumpra com aquilo e não fazer toda uma massa contra ele naquele momento, no sentido de uma vingança feminina, que foi o que aconteceu, nitidamente nisso, né? Claro que os bastidores a gente não sabe o que é real, o que não é, mas geralmente, como o Júnior estava falando, a violência doméstica, ela costuma ser muito secreta. Só a pessoa que está passando por aquilo, ela não vai revelar isso, né? Às vezes nem para os amigos íntimos, ainda mais vir isso à tona. É muito complicado isso. Mas assim, com tantos, hoje lógico que a gente tem a dificuldade muito da denúncia, mas com tantos órgãos que amparem, a Joelma vem de uma família em que o pai batia muito na mãe, né? A mãe sofria, era vítima de violência, agressão. Então, assim, será que por esse respaldo, por essa personalidade que ela tinha forte, isso também não deixava ela mais à vontade para ela denunciar? Mas assim, poxa, olha só, minha mãe sofria disso, e minha mãe passou isso com meu pai, eu não vou passar isso com meu marido, meu namorado. Às vezes isso dava para ela um trauma muito grande, por já ter visto de perto um homem espancando a mãe. Então, assim, eu acho que a gente, por trás dessa assim, ultra figura linda, Joelma, que canta, dança, pula, etc., tem uma mulher frágil, vulnerável, tem um ser, como todas as pessoas são. As pessoas são vulneráveis, as pessoas... Tem artistas que sofrem muito, por exemplo, a Madonna foi falar há pouco tempo que ela tinha sido estuprada, a Lady Gaga foi falar há pouco tempo que ela tinha sido estuprada pelo produtor. A Xuxa veio... E eles fazem isso por quê? Pra se promover como vingança. Gente, meninas, eu não acho que isso é vingança. Acho que você, não importa se fosse o Chimbinha, se fosse um cara desconhecido, não importa quem for. Acho que a mulher que sofre agressão, ela precisa sair desse armário, ela precisa sair dessa prisão que o agressor coloca ela. Então, isso é um trauma só muito para me grande. retificar, quando eu falei que foi vingança feminina, não no sentido da violência, não. No sentido dela ter descoberto uma traição, isso ter doído muito nela, e ela ter convocado uma massa a favor dela, né, contra ele. Eu acho que de repente, se fosse só isso, não tô nem chegando ao ponto da agressão, porque eu acho que ela deveria denunciar sendo famoso, não sendo famoso, de qualquer maneira. Eu penso assim, de colocar uma multidão contra ele, de alguém num determinado momento no show, né, de falar assim, perdoa o Chimbinha, mas é porque você não levou um chifre. Então, assim, levar à tona essas questões, né, de traição, pessoais, de separação, né? É muito pessoal, né? Se fosse só isso, eu acho que isso se resolveria em casa, né? E no palco temos shows a cumprir, vamos cumprir. Mas depois acabou cada um pro seu lado, e não fazer do palco um tribunal, né, de júri. Mas não com a violência. Não, e vamos lá, e se não tivesse acabado a dupla, será que ela teria denunciado? Se não tivesse acabado a dupla? Porque ela me fala isso quando a dupla já tá partida, não é isso? Mas é difícil continuar uma dupla quando você apanha todo dia, né? Que o cara bebe, o cara te espanca. Ela tá há 20 anos com uma pessoa e há 20 anos ela tá apanhando, é isso que... Fernanda, gente, tem moças não, que tá? apanham 30 Não, meu anos amor, e eu mata. sei, é uma vida inteira apanhando. Pela personalidade, pelo... Aí agora acabou e agora se desfaz e agora que vem a público fazer justamente do público o seu tribunal... Muito complicado. É muito complicado, né? Eu só sei que essa novela tá rendendo, tá dando audiência pra caramba. E a gente acaba se esquecendo da situação econômica do país, né? Cada dia que passa. E assim, o povo brasileiro, ele se volta muito pra essas modinhas do momento, né? Como se fosse uma fuga mesmo de problemas ainda maiores. Eu acho muito engraçado isso, da gente vir, né, de assuntos assim tão mais sérios, a gente pensar numa melhor educação, numa melhor política, né, uma maior sustentabilidade. Aí vem algum fuxicozinho de um famoso, aí muda o rumo da conversa. Olha, eu acho que a fofoca é legal, a fofoca é saudável e ela descontrai. Só que a gente também tem que ter o nosso papel de
cidadão que ele é itinerante, ele é 24 horas. A gente precisa dar uma pitada sobre todos os assuntos, igual a gente falou agora. A gente estava falando da França, agora estamos falando da Joel Chiquinha. É a diversidade. Enfim, eu gosto muito desse caso. Acho que a mulher que sofre mesmo, ela tem que ir pra frente, entendeu? Claro. Ela tem que procurar os portais. A gente tem a Casa Rosa, tem diversos centros de atenção. Muito difícil pra mulher que sofre, muito difícil para quem sofre ameaça, para quem sofre violência constantemente, muito difícil isso aí. É claro que quando você é uma figura pública, isso vira estampa de diversos tabloides, etc., comerciais, mas a gente tem que saber separar as coisas, né? E modificar o nosso olhar, né, quanto a isso, porque uma mulher que sofre algum abuso, alguma violência, eu acho que ela sente muito próxima a ela cada vez mais a violência, desde o momento que ela vai fazer uma denúncia contra o seu parceiro na própria delegacia, ela já se depara, né, Júnior? Acho que você é do direito, você tem até mais propriedade para falar, mas o despreparo de atender uma mulher tão fragilizada naquele momento, o olhar julgador da sociedade, né? Então, tem até uma campanha agora no Facebook que cada mulher que já sofreu um assédio, ela coloca #primeiro-assédio. E aí ela conta algum tipo de assédio que ela já tenha sofrido. E aí tem até um relato de uma jovem, não me recordo o nome dela agora, que ela falou que ela estava saindo de uma festa, ela tinha bebido pouco, preferiu chamar um táxi. Aí o taxista chegou, poxa, normal, vou lá com o taxista vai me levar para casa. De repente, o taxista faz uma rota diferente, chega um novo amigo, as portas se fecham, a menina é violentada e ela acorda em outro lugar que ela não sabe, etc. Essa começa a primeira violência. Depois, quando ela chega para contar para os familiares, é uma outra violência. Quando ela vai para um atendimento na polícia, as pessoas duvidam, poxa, mas você estava vestida assim, como é que isso acontece? É uma outra violência. Ou seja, a mulher ela sofre diversas violências, desde o ataque até lá no fim, quando ela quando depois de muito tempo ela é obrigada a tomar diversos coquetéis, etc, para não contrair uma doença. Ou seja, é uma violência progressiva, sabe? De mulheres jovens que não podem, por exemplo, sair com a roupa que bem entendem, porque a roupa ela vai ser um motivo para o estupro. Ou seja, você pediu para ser estuprada porque você tava com uma saia de um mini short, uma mini saia. É horrível ter que pensar dessa forma, que você tem que se cobrir para se proteger. É um pensamento muito medieval, né? Uma coisa muito bruta que a gente não consegue imaginar hoje e que acontece tanto, né? Como vocês falaram. Exatamente. É uma coisa. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar agora de Rio das Ostras. O que temos de bom para Rio das Ostras? Vocês têm programação cultural? Vou fazer um convite. Então vamos lá, vamos fazer um convite aos nossos telespectadores. Nos dias 25 e 26 de novembro, no Teatro Municipal, a gente vai ter um evento. Não sei se vocês conhecem a Onda, o Centro de Formação Artística de Rio das Ostras. Eu sou aluno de canto e de piano lá da Onda. E eu queria convidar todos vocês. A partir das 6 horas vai ter um evento de entrada franca que os alunos vão expor o trabalho que a gente faz lá o ano inteiro. Então, dias 25 e 26 vai cair numa quarta e numa quinta-feira, a partir das 6 horas da noite. Vai ser concertos musicais? Vários concertos musicais. Vai ter piano, flauta, canto, coral, várias coisas. Vai ser com os próprios alunos. Com os próprios alunos. É um recital. É um recital, vai ser um recital aberto ao público. De Natal. Você vai tocar o quê? Eu vou cantar Força Estranha do Caetano. Arrasou! Mais alguma coisa? Dica de filme, de livro, vocês que leem tanto? O último livro que eu li foi sobre redes sociais, da Raquel Rescui. Ela é especialista, né, em crimes virtuais, em segurança na rede. Então é um livro assim muito legal, muito proveitoso, nos traz dicas assim muito legal, até que ponto nós podemos ir, super baseado no marco civil da internet. Então assim, eu recomendo muito. Legal. Vamos ver. Dica de livro? Olha, Júnior, você que já leu todos. Não. Um livro para a juventude, a nossa juventude. Se vocês acham que toda a juventude está perdida, eis aqui um menino de 19 anos que faz o... Livro para a juventude, acho que todo mundo tem que ler. A gente pode começar... Deixa eu pensar... Eu li um livro, eu tenho um pouco de receio com esses livros muito pop. Mas eu li um livro agora, acho que muita gente já deve ter lido, mas aí vale a indicativa. Passando aí. Então eram todos os livros dessa autora, inclusive
Nossa, a Bienal tava assim muito cheia, muito lotada. Foi um evento assim maravilhoso. E eu acho que é um evento que teria que ter a cada 6 meses, né? Eu acho que é um certeza. evento que você chama o jovem, você chama a criança. Eu assisti algumas matérias sobre a Bienal e eu fiquei apaixonada que eles, assim, cada estante tinha um monte de criança, de jovem, lendo os livros ali mesmo, já na curiosidade de saber o livro. Então, assim, isso é ótimo. A educação, a leitura, ela tem que ser incentivada desde a infância, Isso derruba né? vários estigmas, né? Que a gente fala que nossos jovens só querem saber agora de internet. De internet. Eu não sei que jovens são esses. Esse estigma é horrível. Os jovens não são assim. Não são. Que bom que não são. Que bom que não são, verdade. E o Brasil, vai pra Copa? A pergunta que não quer calar. Ontem empatou com a Argentina, não sei não. O que vocês acham? Fernanda, por favor, né? O Brasil vai com certeza, com certeza. Por favor, Olha, cara, Brasil. a gente tem uma desconfiança muito grande nesse time, né? Mas Vamos confiar, né? Se a gente, né, não for patriota, não for torcedor, eu acho que a magia do futebol se acaba. eu acho um pouco que Neymar, pra gente finalizar o nosso quadro, eu acho que ele tá preferindo até jogar pelo Barcelona que jogar pelo Brasil. Eu acho que ele anda muito apagadinho, eu acho que ele anda muito na estrela. Eu não sei, vocês assistiram o jogo? Bom, assisti. E o que acontece? O problema do Neymar é porque ele sempre foi colocado como salvador da pátria, né? O time era Neymar e os outros. Então agora que o Neymar ele tá em um outro ambiente que não é o nicho dele, lá ele não é a maior estrela, lá ele não é o maior jogador, ele tá tendo que mostrar serviço de verdade, entendeu? E agora sim, eu ainda tento pro mesmo problema, formação do time. A gente não pode ter um time que gira em torno de um só jogador. mas Tipo, o nosso- passa a bola pra ele, Mas passa o a bola nosso pra time, ele. eu acho que tá muito sem graça, não sei, alguma coisa. Desde a vergonha da Copa, Gente, né? desde a vergonha da Copa, o time não passa confiança pra gente, a gente acha que vai perder todas, acha que não vai ganhar nada. Mas E a gente tem que ter fé. tem que ter fé, O né? Brasil é um país de futebol. Olha, a já gente pensou tem se não for classificado pra Copa? Nossa, mãe, como que vai Não, ser? gente, pô, vai a loucura. Não Vai a sei. loucura, já pensou? Eu acho que isso nunca aconteceu, né? Desde a abertura, eu não sei não, mas acho que isso nunca aconteceu. Vamos fazer fé. Olha, amigos de casa, nós vamos finalizando nosso programa. Eu adorei o bate-papo. A gente tem que repetir mais isso. Com certeza. A gente espera você no próximo programa. Um beijo, obrigada pela audiência. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.